Fala galera, vamos falar agora sobre refração da luz, tá? A refração é um fenômeno que acontece em todos os tipos de onda, tá? Mas a gente está focando aqui especificamente na luz. Então olha só, a luz a gente viu que ela pode basicamente refletir, né, quando bate em algum lugar, ela pode, além disso, também refratar e ser absorvida, tá? Como assim? Então olha só. A luz, quando ela bate em um lugar, ela pode voltar para onde ela estava vindo, né? Isso é reflexão. Mas ela também pode passar para o outro lado, né? Quando isso acontece, ela vai ser ou absorvida, né? A energia que ela está levando, ela vai ser transformada em outra coisa, ou então ela pode continuar andando nesse outro lugar. Por exemplo, a água. Você consegue enxergar o sol, por exemplo, embaixo d'água, né? Ou seja, a luz que vem do sol, quando entra na água, ela continua andando na água e consegue chegar até o seu olho, por exemplo. Só que quando isso acontece, tá? Quando a luz ela vai de um meio para o outro, geralmente ela vai alterar a direção de movimento dela ou, né, o módulo da velocidade. Porque existe uma coisa chamada o princípio do mínimo esforço, que foi formulado por Fermat, tá? A luz ela sempre vai demorar o menor tempo possível para ir de um lugar para outro lugar, tá? Ou seja, se a luz ela tem que ir de um ponto para outro e metade do caminho ela anda devagar e a outra metade ela anda muito rápido, ela não vai fazer uma linha reta. Ela vai tentar ficar o maior tempo possível na metade que ela anda mais rápido. Entende? Então, assim, ela pode alterar o caminho que ela está fazendo para tentar chegar o mais rápido possível, seguindo o princípio do mínimo esforço. Então, sempre que a luz ela passa de um lugar para outro, onde a velocidade dela é diferente, ela pode alterar a direção dela. E isso que vai ser a refração. E como que a gente percebe isso macroscopicamente? Quando você vê, por exemplo, uma caneta dentro de um copo d'água, né, parece que ele está quebrado, mas ele não está quebrado, né? A luz, quando ela está saindo do lápis, da caneta, do copo para fora, ela vai alterar a direção. Quando ela altera a direção e vem até nossos olhos, dá a sensação de que ela está em outro lugar, mas na verdade não, porque a luz ela fez tipo uma curva, né? Ela mudou a direção que ela tinha, entende? Então a refração vai ser isso, tá? E para a gente entender melhor, vamos começar a ter alguns termos aqui. O primeiro deles, índice de refração absoluto. O índice de refração absoluto, ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que a gente vai analisar. A velocidade da luz no vácuo é constante e é um valor que se aproxima muito de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tem que decorar. Então, por exemplo, qual é o índice de refração da luz na água? Você pega a velocidade da luz no vácuo e divide pela velocidade da luz na água. Qual é o índice de refração da luz no diamante? Você pega a velocidade da luz no vácuo e divide pela velocidade da luz no diamante. Como a velocidade máxima possível é no vácuo, a da luz no vácuo, significa que você sempre vai dividir um número grande por um número menor. Então o índice de refração ele é sempre maior do que 1. Tudo bem? E aí a gente pode aproximar alguns índices de refração para 1, como por exemplo do ar atmosférico, tá? Quando a questão fala que tem um raio de luz andando no ar, você pode aproximar para 1, porque ele é muito próximo, tudo bem? Mas a rigor, qualquer meio que não seja o vácuo tem um índice de refração maior do que 1, tudo bem? Então se você está fazendo uma questão e achou um índice de refração absoluto menor do que 1, está errado, tudo bem? Não pode ser menor do que 1 o índice de refração absoluto. Já o índice de refração relativo pode. O que é o índice de refração relativo? É pegar a velocidade da luz em um meio e dividir por outro, tudo bem? Então olha só, índice de refração relativo de 1 para 2, eu vou ter aqui 1, 2. Eu pego o que está primeiro, índice de refração 1, e divido pelo que vem depois, índice de refração 2. Só que se a gente fizer um sisteminha com esse daqui, a gente vê que é o inverso da velocidade. Ó. O índice de refração de 1 relativo a 2 é a velocidade do 2 dividido pelo 1. Né? Observe que eu estou usando aqui o índice de refração com N. Tá? E aí, quais são as unidades que a gente vai usar? Bom, a gente vai usar
o SI, né, velocidade em metro por segundo, e o N é uma grandeza adimensional. Ele vai ser apenas um único número. Por exemplo, ó, exemplo 1. Determine a velocidade da luz em um líquido cujo índice de refração absoluto é N igual a 3. Então, olha só. O índice de refração ele é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade no meio, né? Então, se o índice de refração é 3, ó, velocidade da luz no vácuo tem que decorar. 3 vezes 10 elevado a 8. No meio é V. Passo o V para o outro lado, vai ficar 3V igual a 3 vezes 10 elevado a 8. Eu posso cortar esse 3 aqui, ó. Corto o 3, né? E eu vou ficar com velocidade igual a 10 elevado a 8 metros por segundo, né? Então você observa o seguinte, se o índice de refração é 3, é porque a velocidade nesse lugar é 3 vezes menor. Divide a velocidade por 3, basicamente é isso. Tudo bem? Bom, exemplo 2. A velocidade da luz no meio é 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. E no meio B, quer dizer, no meio A é esse, e no meio B é 10 elevado a 8 metros por segundo. Determine o índice de refração de A em função de B. Então aqui já é o contrário, ó. Eu quero o relativo. Então olha só, índice de refração de A em função de B é isso aqui, ó. N de A dividido por N de B. Só que eu não tenho os N's, eu tenho apenas os V's, então eu boto o contrário. É a velocidade de B dividido pela velocidade de A, né? Então você vai ter aqui, ó, o índice de refração de A em função de B vai ser a velocidade de B, 10 elevado a 8, dividido pela velocidade de A, que é 2 vezes 10 elevado a 8. Dá para cortar aqui, né, o 10 elevado a 8, e vai ficar, né, 1 sobre 2, que é 0,5. Pô, mas o índice de refração pode ser menor do que 1? O relativo pode. Quem não pode é o absoluto. Tudo bem? Bom, vamos continuar aí. Antigamente, né, tinha um cara chamado Snell, que era um astrônomo que gostava muito de estudar sobre ótica, tá? E aí ele ficava pegando, né, luz e botando para passar da água para o vidro, da água para óleo de baleia, para vários materiais, né, que são transparentes. E ele ficava medindo qual é o desvio que tinha, que a luz ela desviava o caminho dela, mudava a direção. Só que ele não era um cara muito bom em matemática, né? E ele deu esses dados para um cara chamado Descartes, né, que é um cara muito bom em matemática. Era, na época, um cara muito bom em matemática. E esse cara, Descartes, ele conseguiu descobrir qual era a lei que estava fazendo, né, que essa refração estava obedecendo. E aí, essa lei ela foi conhecida como lei de Snell-Descartes. Tudo bem? Então, como é que é essa lei? Imagina que você tem um raio de luz vindo, tá, de um meio 2. Aí ela bate na superfície de separação de 1 para 2 e vai para outro meio. Só que nesse outro meio, a velocidade da luz é diferente. E aí acontece que ela pode mudar a direção dela. E aí ela vai alterar a direção dela. Alterou a direção dela. Tudo bem? Por que eu estou falando que ela pode mudar a direção? Porque nem sempre ela muda. Na verdade, tem um caso específico que ela não muda apenas. Esse caso é quando é uma incidência perpendicular. Se um raio de luz ele incide perpendicularmente à superfície, ele passa direto, não altera a direção. Ele altera apenas a velocidade, tá? Todos os outros casos, ele vai alterar a direção. Então, olha só, o raio de luz está vindo, foi para outro meio que a velocidade é diferente, ele altera a direção aqui, né? Porque, ó, não é uma incidência perpendicular, vai alterar a direção. E aí, Descartes percebeu que o raio de luz ele obedece, né, um ângulo, uma relação com o ângulo que você tem entre um raio de luz e uma reta auxiliar normal. Então você traça uma reta aqui auxiliar normal. O que é isso? É uma reta que não existe e faz 90 graus com a superfície de separação. Aí você vai ter aqui o ângulo entre esse raio de luz, né, e o ângulo, e a reta normal é o que a gente chama de ângulo de incidência. E quando ele passa para o outro lado, esse raio de luz em relação ao normal vai ser o ângulo de refração. Então, nesse caso aqui, ó, θ2 é o ângulo de incidência, θ1 é o ângulo de refração. Aí a lei é essa daqui, ó, índice de refração N1 vezes o seno de N1, né, o seno do ângulo
que está do lado de N1 é igual a índice de refração N2 vezes o seno, tá, do ângulo 2, que é o ângulo que está do lado de N2. Então, basicamente, ó, índice de refração vezes o seno do ângulo que está do mesmo lado dele, igual a índice de refração vezes o seno que está do mesmo lado que ele também, ok? Vamos aplicar isso daqui, ó. Determine o valor de N2. Então, tem aqui N1 e N1 vale 1, né? E N2 eu não sei quanto é. Então, olha só. N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. N1 vale quanto? Vale 1. Seno de θ1, vamos lá. O ângulo que está do lado de N1 é 45 graus. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, tem que decorar. N2, não sei quanto é, o que a gente quer. Vezes seno de θ2, seno de 30, né? 1 sobre 2. Você pode perceber que você vai cortar aqui, né, o 2, e aí vai ficar, ó, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. N2 vezes 1 dá N2. Então, ó, o índice de refração, né, no meio 2 vale raiz de 2. Lembrando que é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade de medida, ok? Bom, continuando aí, vamos pensar agora numa relação que existe, tá, entre N1, N2 e entre os ângulos. Tudo bem? Olha só, imagina que eu tenha, tá, N1 maior do que N2, tá? Ignora a questão, vamos pensar nessa situação aqui, ó. Tá? Vou usar isso aqui apenas como rascunho aqui. Se N1 é maior do que N2, e isso daqui é uma igualdade, né? N1 vezes uma coisa tem que ser igual a N2 vezes outra coisa. Só que se N1 é maior, ele vai ter que multiplicar por um número menor para ser igual, porque senão N2 não consegue, porque N2 é menor, não é? Então você repara o seguinte, quanto maior o índice de refração de um lado, né, você vai ter uma igualdade como? Tendo o ângulo que você vai ter do lado do índice de refração maior, tendo um seno menor. Ou, se ficar mais fácil, passa o N2 para o outro lado, ó. N2 vem para cá dividindo. E deixa aqui, ó, o seno de θ2 e aqui o seno de θ1, né? Então, se você dividir os senos, né, de um pelo outro, tem que ser igual ao inverso dos índices de refração. Se você não está entendendo, você pode pensar de uma forma mais tranquila ainda. Olha só, quando um raio de luz ele vai de um meio de índice de refração menor para um maior, né? O raio de luz ele vai diminuir o ângulo, porque aí o seno vai ser menor. Tudo bem? Ou seja, sempre que um raio de luz vai para um meio, né, que tem um índice de refração maior, o seno do ângulo de refração vai ser menor, ou seja, ele vai se aproximar da normal. Então, se ele tinha que ir direto aqui, ó, né, e ele passou para o meio que tem índice de refração maior, o ângulo se aproxima da normal. Tudo bem? E se fosse o contrário, se ele tivesse vindo aqui, ó, de N2 para N1, ele teria que se afastar da normal, ok? Pensando nisso, existe uma regrinha chamada ângulo limite. Vamos lá. Quando a luz passa para o meio de menor índice de refração, de forma que o ângulo de refração tem que ser 90 graus ou mais, de acordo com a continha. Então imagina o seguinte, ó. Imagina, tá, que N2 ele vale um valor que é maior do que N1, tá? Nessa situação aqui. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Esse aqui é o caminho normal que ele teria que tomar. Como ele está indo para um lugar que tem um índice de refração menor, né? Ele vai se afastar da normal. Então, ao invés dele seguir em linha reta ou se aproximar da normal, ele vai, ó, se afastar, né? Tá, mas e se o índice de refração em N1 fosse menor ainda do que eu coloquei aqui? Ele iria se afastar mais. Pô, mas e se fosse menor ainda? Ele teria que se afastar mais ainda. Só que você repara que chega uma hora que tem um limite, né? Qual é o limite do que ele pode, né, fazer? É quando ele passa aqui, ó.
exatamente, tá, sobre a superfície. Nessa situação, a gente fala que é o ângulo limite, que ele vai estar fazendo, né, o rasante, o ângulo rasante que você vai ter. Vai ter um raio de luz rasante sobre a superfície. Esse raio de luz ele não existe na vida real, tá? É só para você visualizar mais facilmente. E aí você vai reparar o seguinte, ó. Esse ângulo aqui vai ser 90 graus. E aqui vai ser o ângulo que a gente chama de ângulo limite, né? Se você substituir na lei de Snell-Descartes, ó, N1 vezes seno de 90, né, é igual a N2 vezes o seno do ângulo limite, né? Só que o seno de 90 graus, para quem não sabe, vale 1. Então, ó, N1 vezes 1 dá N1, igual a N2 vezes seno do ângulo limite. Então, ó, N1 dividido por N2 igual a seno do ângulo limite, ok? Quem é o N1? É o menor. Então, você pode falar que o seno do ângulo limite é o índice de refração do menor dividido pelo índice de refração do maior, tá? Lembrando que só vai existir ângulo limite quando estiver passando do maior para o menor. Tudo bem? Bom, e o que acontece se o ângulo for maior? Significa que não vai ter refração. Então, o que vai ter? Vai ter apenas reflexão, ó. O raio de luz ele vai apenas refletir. Tudo bem? Ah, então quer dizer que pode ter reflexão? Pode. Na verdade, toda refração acontece junto de uma reflexão. Tudo bem? Você sempre vai ter um raio de luz refletindo. Uma parte reflete, outra parte refrata. Ok? Ou seja, o ângulo limite, né, ele fala o último ângulo que ainda tem alguma refração aí. Qualquer valor acima disso, você não vai ter. Ok? Ou seja, acima do ângulo limite acontece o que a gente chama de reflexão total. Então vou até botar aqui, ó, reflexão total, tá? Então se a questão falar assim, ó, qual é o ângulo para ter reflexão total? Você calcula o ângulo limite, tudo bem? Bom, vamos aplicar isso daí. Exemplo 4. Qual o ângulo limite no caso abaixo? Vamos ver aqui, ó. Bom, eu tenho um raio de luz indo de N2 para N1. No 2 vale 2, no 1 vale 1, ok? Então, vamos lá. Ele está indo do maior para o menor? Tá, então pode ter. Seno do ângulo limite vai ser o menor sobre o maior. Bom, qual é, né, o ângulo que tem seno igual a meio? É 30 graus, né? Então, você pode falar que esse ângulo aqui é de 30 graus. Quando isso acontece, o raio de luz ele fica preso aqui. É simples assim, tudo bem? Bom, continuando aqui, ó, exemplo 5. Vamos ver o exemplo 5. Ó. Determina a velocidade da luz no meio 2, né? Bom, o que a gente tem? Lei de Snell novamente, só que tem pegadinha aqui, porque o ângulo que ele deu é com superfície. Não é o ângulo com anormal, o que a gente quer é o ângulo com anormal. Então, se aqui vale 30, aqui é 60. Se aqui vale 60, aqui é 30. Por quê? Porque está formando 90 graus aqui e 90 graus aqui, né? São ângulos complementares, 30 e 60 e 60 e 30. Então, a gente vai botar, ó, N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. N1 vale 1, seno de θ1 vai ser o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Né? N2, não sei quanto vale, vezes seno de θ2, que é o seno de 30, que é 1 sobre 2. Você percebe que pode cortar aqui o 2, né? E aí você vai ter raiz de 3 igual a N2. Tudo bem? A questão poderia perguntar ainda qual é a velocidade, ou melhor, é isso que quer saber, né? Determina a velocidade da luz no meio 2. Se eu tenho índice de refração, eu acho a velocidade. Ó. Índice de refração igual a C sobre V. Né? Então, raiz de 3 é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre V. Passa para o outro lado, ó, V vezes raiz de 3 igual a 3 vezes 10 elevado a 8. Então, vamos passar aqui o raiz de 3 para o outro lado. 3 vezes 10 elevado a 8 sobre raiz de 3
e vamos racionalizar, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Bom, aí vai ficar V igual raiz de 3 com raiz de 3, né? Você vai... Ou melhor, você ainda pode fazer assim. Raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui vai dar 3, né? Então vai ficar 3 raiz de 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 3. Aí você corta aqui o 3, ó. Aí vai ficar raiz de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ok? Bom,